medo, hein? O medo é paralisante, burro e péssimo conselheiro. Ficamos de cabelo em pé diante de várias situações de filmes de terror, a flagrantes do cotidiano. A qualquer instante podemos ser dominados pelo medo. Uma circunstância que nunca nos favorece e onde somos facilmente presas de manipulações. Isso, evidentemente, sob certo ponto de vista. O escritor moçambicano Mia Couto, em um dos seus textos mais contundentes, fala sobre o nefasto mercado do medo e os seus fantasmas destruidores de alma. Mia lembra que o medo, sobretudo aquele que nos é, o medo do desconhecido, ele é força estranha que alimenta o pior de nós. Mas antes vamos falar dos medos biológicos. Você tem medo do quê, Gabi? De várias coisas, mas o que me vem à mente agora é medo de deixar o medo me paralisar. Acho que isso é um processo biológico. Eu acho que também. Ou racional? Medo do medo. Acho que é racional, mas sei lá, tenho medo de barata, tenho medo de várias coisas. Eu tenho medo do fundo do mar, mas eu também acho que é medo racional, porque desde que eu vi Tubarão, lá em 1500... O filme, Tubarão, o filme. Ai, gente. Medo cinematográfico, que desenvolve, né? O quê? Total. No escuro, Meu filho tive tem muito tempo de medo do hit a escuro. coisa, ele acha que vai sair do ralo, a bonequinha. Passa no ralo, ele fica meio bolado. Você tem medo de quê? Tem medo de altura. Eu sou alta, né? Tem medo de Tô pensando que altura? Agora o tombo já é alto aqui. Olha a psicologia podendo trabalhar agora, hein? Tá com medo de você mesmo, Mônica? Eu tenho pavor. Não? Olha lá. Psicanálise pode bem explicar o medo dela, gente. Tá vendo? Queria dizer nada, não. Gente, Eu tenho medo de altura. Meus pesadelos sempre são com altura, me despencando, caindo. Pelo amor de Deus, eu detesto altura. Caramba. Entender, né? E você, Pete? Eu não tenho medo de nada, eu acho. Mas eu tenho muitos medos, na verdade. não, sim. Eu tenho vários medos, mas nenhuma fobia que eu identifique igual vocês, assim, sabe? Rato. Eu acho que... Não. De boa, eu pego ele, jogo. Pete, eu não consigo ver rato nem desenho animado. Jura? Eu pego o rabinho já fora. para, Estrada, gente. Não, cobra, barata, jacaré. eu pego e jogo ela no Barata tá fácil descarga, também. tranquilo. Eu acho que eu tenho um medo mais subjetivo, assim, eu tenho muito medo de ser injusta. Eu tenho medo de não conseguir fazer leituras justas na vida. Se a gente sabe? for abrir essa lista também. O meu medo ele é mais subjetivo. Nem vou por aí, Deus, por esse meu- caminho. Vamos Mas, graças a Deus, esses medos que você não tem, eu tive vários na minha adolescência e eu acredito, já falei aqui algumas vezes, que foi o que me livrou de várias roubadas, assim, com droga, com homem, com sexo, sabe? Eu vou até... Aquela carona que você não pegou, aquela noite que você não Que eu saiu. risquei, mas eu sabia que eu tinha que sair daquele carro naquela Mas que hora. bom, então. te Mas é o medo que te protege, protegeu, né? né? É um Não, mas instinto o que medo também. protege. O medo também nos protege. Pete quer pegar um recorte do medo social, né? Porque ele põe essa questão, né? Ele põe essa metáfora do muro que a gente constrói para todas essas coisas do desconhecido. E eu acho que ele tem toda a razão, a gente vai se cercando cada vez mais justamente por medo do desconhecido, por uma cultura que se impõe e que ela parece ser boa, não necessariamente para nós, seres humanos, cidadãos, mas para todo um sistema, para um sistema político e organizatório ali, econômico, que faz com que essas empresas, enfim, bélicas ou protecionistas, ou de carros e de muros e tal, se fortaleçam às custas do nosso medo. E eu acho que desconstruir essa lógica do medo é a grande conquista da gente como cidadão, especialmente em momentos críticos. Eu acho que a gente tem que pensar em construir pontes e não muros. Eu acho que todo mundo já escutou essa frase em algum momento da vida. Isso não é uma coisa fácil de se fazer, é uma questão ética, eu acho que principalmente para momentos de crise, nos momentos onde você se sente ameaçado. Porque construir ponte quando você não se sente ameaçado é fácil. Construir ponte quando você enxerga um inimigo do outro lado, esse inimigo ele é criado por diversos mecanismos, aí a questão ética se apresenta de construir realmente essa interlocução. E construir pontes entre nações, entre pessoas, porque a gente tá com... ele fala uma frase maravilhosa, as coisas mais... O medo das coisas mais é muito maior do que as coisas mais propriamente ditas. Então, a gente vive hoje tentando se defender do que a gente tem medo, mais do que viver. Né?
É uma cultura do medo, Mas realmente. quando você fala que é metafórico, não, porque o muro da China está lá. E o muro da China foi construído por quê? Porque a China tinha medo das invasões e das guerras. E o que aconteceu? Morreu mais gente. Comprovadamente morreu mais gente na construção daquele muro. E o que o Trump quer? Construir um muro. Mas olha só, Eles se tornam físicos, mas eles partem de um pressuposto Sim. emocional Mas existe até chegar no muro físico. Mas, Até aí, gente, esse muro já foi construído dentro da cabeça dessas pessoas. Não. Até que exista um muro físico, esse muro que o Trump propõe, ele já existe na cabeça. Ele vem construindo esse muro. São os muros na in- cabeça nossos das carros pessoas. blindados. São os muros internos. Falando desse, pegando um gancho disso que a Pitty falou sobre a ponte, eu acho que a gente tem muito a aprender com a periferia, com as pessoas que vivem na favela, com as pessoas que vivem o medo real, sabe? Gente que sabe distinguir o barulho da bala e sabe qual é a arma. Gente, não sabe? faz criança, né, Gente, Gabi? criança que sabe distinguir, que vê corpos na porta de casa. Essas pessoas, como elas já convivem com o medo já é tão natural para elas, elas conseguem encontrar formas de ter esse diálogo, de atravessar essa ponte. Porque o que é esse medo deles, daqueles que a gente não pode se aproximar? É se deparar com a desigualdade social. Exatamente. Como é que eu vou me deparar com a desigualdade social? Como é que eu vou furar Como é que eu essa vou tão viver? dita bolha para entender por que aquela pessoa está com aquela arma na mão? Por que aquela pessoa virou cracuda? Por que aquela Como é que eu vou pessoa viver está com no essa final? culpa? E esse muro que vai separando justamente essas duas. Eu lembrei de novo do filme que a gente falou do Nós. Do né? Nós. Eu lembrei O muito Eles- do filme também. O eles e nós, porque assim, aí você constrói um muro para se proteger dessas pessoas que você acha que são seus inimigos, mas na verdade está todo mundo vivendo nesse caos aí. E eu acho que o ser humano, medo sempre existiu. E eu acho que essa coisa da incerteza e do desconhecido foi fazendo com que a gente fosse encontrando mecanismos para se proteger desse medo também. Porque eu acho que existe um medo real, né? Do que a gente lida diariamente. Sim, existe o medo de assalto, assalto. medo de bala perdida. Existe o medo real, mas eu acho que os maiores medos vêm das incertezas. E são esses medos do desconhecido, das incertezas. Então, a incerteza, ela fragiliza muita gente. É medo de perder o emprego, é medo do que vendem para... Cuidado que seu filho com essa cartilha na escola pode virar gay. Esses medos vão levando a gente para um lugar... By the way, essa cartilha nem existe, tá? Pois é, mas esses medos vão levando a gente para um lugar que as pessoas não questionam e não pensam. Foi até bom falar, essa cartilha não existe. Tem muita gente acreditando. Então, assim, o Mia até fala, o conhecimento é o antídoto do medo. Então, só você conhecendo, só você indo atrás e você questionando é que você consegue sair do lugar do medo. Esse medo, né? Esse medo que nos paralisa, que nos prejudica. Tem essa coisa da liberdade, sabe? Liberdade, ela de escolha, né? No caso, liberdade, eu acho que não à toa rima com responsabilidade. Então, quanto mais você consegue atribuir essa liberdade de escolha a outros elementos que não a si próprio, menos medo você tem. Traduz Porque um pouquinho. escolher é ter medo. Traduz um pouquinho. Traduzindo. Tipo, a gente vai delegando para o outro as decisões mais difíceis. Esse outro, às vezes, é o Estado, esse outro é um companheiro, esse outro... Esse outro pode ser uma religião, esse outro pode ser um remédio. Eles vão te vendendo uma segurança, porque você está no estado de medo, é um estado permanente. Insegurança, no caso. Não, eles te vendem uma segurança. Vendem uma falsa segurança. Eles te vendem uma falsa segurança. Você está permanentemente Eu acho com que no medo. caso do Brasil, eles estão vendendo pra gente uma insegurança. Não, eu acho que eles vendem. Não, eu acho que eles vendem a gente estar permanentemente com medo. As pessoas não estão acreditando que precisam estar armadas? Mas olha só, Mas é uma falsa exatamente, é uma segurança, falsa né? segurança. Uma falsa Exatamente isso que eu Então, quero o dizer. Estado está te vendendo o quê? Está vendendo que se você tiver uma arma, você vai ficar seguro. Não fez a parte é uma dele, então quem tem que falsa fazer sou eu? segurança. Sim, mas, gente, olha só, é uma linha de raciocínio, é o seguinte, eles vendem... Não, meu amor, olha só o que eu acho. Eles vendem pra gente uma falsa segurança. Você tá armado, você não vai ficar mais seguro. O seu estado de medo é permanente. Eles vendem uma falsa segurança. A gente está falando a mesma coisa. Exatamente, falando a mesma coisa. pra manter O que eu, também, tem uma outra, assim, esse lugar da zona de conforto, que isso eu fico muito pensando, o Obama até fala uma coisa que tem a ver, é todo mundo que te confronta e que tira você do seu estágio, da sua zona de conforto, te dá medo. Claro. Porque a gente sempre acha que a minha religião é a certa, que o que eu penso é o certo, que onde meu filho estuda é o certo, tudo meu é o certo. Então vem alguém, te confronta, te tira da sua zona de conforto, você Essa não mulherada dá muito medo. segura, né? A mulherada anda dando medo no povo, mas eu acho que é
Segura na mão da mulherada, que é a mulherada que vai transformar o mundo agora. Mas essa liberdade da mulher, né? Já visto a ministra semana passada lançou que na religião dela a mulher tem que ser submissa ao homem. Na religião dela, mas no Estado, onde tem todos os tipos de mulheres, né? Uma gama e todos os tipos de religiões também. Se a gente for ver, claro. Quantas religiões trabalham a partir do medo? O medo do inferno, o medo desse Deus que castiga. Toda a humanidade é baseada nesse medo aí, também. Sabe? No medo do desconhecido, de algo maior que você, que vai te punir pelas suas ações. Por quê? Porque o ser humano, ele não se sente responsável por tomar as próprias decisões. Então ele delega. Precisa de alguém que o norteie eticamente e moralmente. Eu tenho medo de tudo. Mas eu não deixo de fazer nada por causa do medo. O nome disso é coragem pra mim. O medo não me paralisa. Não é verdade. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de fazer peça nova, eu tenho medo de estrear programa novo, eu tenho medo de pegar avião e minha filha ficar órfã. Minha filha tem 9 anos, precisa de mim. Eu tenho medo de não ter dinheiro pra minha filha terminar as escolas. Eu fico fazendo conta, gente. Isso é positivo ou negativo pra você, Mônica? Tudo. Isso é positivo ou negativo? Quando você vai pra terapia, isso como é que não você é positivo, porque positivo isso nunca me paralisou. paralisar, né? Só que eu sei dos medos. Negativo. Só que não me paralisa. Coragem. Você acha negativo? Não, o que eu falei no início, quando você me perguntou sobre essa questão do que eu tenho medo, é disso que a Mônica está falando, porque vai petrificando a gente vai ficando tão petrificado que a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue tomar decisões, a gente não consegue assumir a responsabilidade por essas decisões. Então, eu tenho muito medo disso. Eu vou com medo, mas eu vou. Eu mergulho de cabeça, amor. Eu espero que lá embaixo esteja tudo certo. Tem uma parte do livro do Mia Couto que eu anotei no caderninho e vou levar como uma fala aí nesses tempos que estamos vivendo. O que era ideologia passou a ser crença, o que era política tornou-se religião, o que era religião passou a ser estratégia de poder. Ele escreveu esse texto em 2011. Olha como é atual. Em Moçambique. Numa palestra no Estoril. Ele não escreveu para uma pessoa específica, tá? Mas é o que a gente vê no mundo. E disso eu tenho medo. A gente falou aqui, mas a gente quer saber a sua opinião. Comenta e compartilha aqui embaixo para entrar na conversa com a gente. Curta e compartilha para chamar mais gente para participar. E toda semana tem um vídeo novo, então se inscreve, ativa a notificação que a gente avisa quando os próximos estiverem no ar.